sonhou com sala de aula? Teve uma pessoa que ela sonhou que estava na sala de aula e ela recebeu uma mensagem nesse sonho, mas ela não entendeu. Vamos ao relato. Eu sonhei que eu estava numa sala de aula. A professora pôs as mãos nos meus ouvidos e falou que tinha bicho e caco de vidros nos meus ouvidos. Um jovem que estava comigo falou com ela que era espiritual isso. O jovem também era aluno. Ela mandou eu ir numa igreja. Na sequência, um espírito me agarrou por trás, mas me soltou. Ele era um velho, careca e velho e bem pequeno. Ele resmungava contra mim. Eu combatia com ele falando sobre Deus e acordei. Mas o que mais me deixava curiosa é os bichos e os cacos de vidros nos ouvidos, dito pela professora do sonho. Muito obrigada, finaliza a internauta. Então, na verdade, ali a figura da professora ela está servindo como uma figura de autoridade. Realmente tem uma mensagem para passar para você, é por isso que figurou uma professora. E você também figurou dentro de uma sala de aula, porque você está em tempo hábil para fazer correções na sua vida, na sua psique, na sua espiritualidade, e você está em tempo hábil para fazer progresso nas áreas da sua vida. Você tem muita produtividade para apresentar. Os cacos de vidro que ela falou é a desproteção da meninge, porque existe uma classe de espíritos que pode soprar ideias erradas para as pessoas. A função desses espíritos é somente essa. Eles não fazem nenhum tipo de intervenção com os humanos. Eles simplesmente vão no pavilhão mental do ser humano e sopram ideias erradas. E daí vai de o ser humano querer segui-los ou não. Mas é o máximo que essa classe de espíritos pode fazer, é isso, nada mais. Então, esses cacos de vidro que a professora quis falar, está representando a quebra de uma proteção, porque o vidro ele é símbolo de proteção, e se ela falou de cacos de vidro, então com certeza ela está falando que foi quebrada uma barreira de proteção. Como é que você pode estar sendo desprotegida nesse sentido? Não se pode tomar bebidas alcoólicas, porque bebidas alcoólicas abrem a meninge do cérebro e daí facilita muito o trabalho, a ação de seres negativos sobre o HD mental. Quando a pessoa ela toma bebida alcoólica, o acesso dos espíritos é super facilitado. E daí eles entram lá no HD mental, que é a sala das máquinas, a sala do comando, e fazem programações lá. É muito perigoso isso, não é nada legal isso aí, viu? Agora, essa quebra da parede de vidro, essa quebra da proteção, ela pode se dar na sua vida ou por alcoolismo ou por espiritismo. Se você frequenta algum tipo de espiritismo, você precisa parar, porque não está vindo a somar. Alguma coisa você faz que não está vindo a somar. Alguma religiosidade, algum espiritismo, alcoolismo, alguma coisa está dando acesso facilitado para seres negativos no seu HD mental. É por isso que ela falou de cacos de vidro. É claro que não tem cacos de vidro dentro do seu ouvido, mas o que ela quer dizer é que, com certeza, seres negativos podem estar tendo mais acesso e mais facilitado ao seu HD mental.
Por que que aquele espírito pegou você por trás? Porque ele é uma chacota, né? O que ele está fazendo é uma chacota, é piada. Por que que esse espírito ele era careca? Porque ele não tem poder. O poder dele é muito limitado. Porque o cabelo, ele representa poder. Se um espírito vai se fazer representar em sonho e ele tem muito cabelo, ele é muito poderoso. Mas como no caso, esse espírito que você viu, ele era um careca, então significa que ele não tem poder. O poder dele é muito limitado. Mas ele gosta de fazer chacota e piada. Daí também tem a questão tem a questão ainda do HD mental ali que você precisa proteger, tá? Porque quando nós não protegemos o nosso HD mental, outros seres têm acesso e eles mexem na nossa programação. Eu imagino que os resultados que você tem para a sua vida, eles podem representar uma estagnação ou algo que não é o que parece. Você não consegue sair da dúvida, porque geralmente esses seres negativos se aproximam do humano na tentativa de fazer o humano assumir compromissos cada vez mais pesados e difíceis. Porque o que esses seres negativos querem, na verdade, do humano é a vida do humano, é o suicídio. Porque eles se alimentam do chi. Lá no mundinho deles, o chi é a moeda deles. Eles têm o banco do chi lá. Então, quando o ser humano ele expira, ele desencarna, ele libera uma energia chamada chi. E essa energia, quanto mais jovem a pessoa for, maior é o chi da pessoa. Então, quanto mais jovem você se suicidar, para eles melhor. Então, o primeiro desafio que um humano, quando se defronta com esse tipo de enfrentamento, o que ele precisa fazer é ter essa consciência aí, ó, de que seres ocultos querem a vida dele. Daí, no caso, então, esse espírito ali que você está vendo, por que que ele é pequenininho? Você vê ele pequenininho. Isso, o seu sonho quer dizer com isso que você pode ser maior que ele. Porque nós aqui na terceira dimensão, no planeta Terra, nós temos livre arbítrio. O que que é o livre arbítrio? Nós estamos aqui e nós podemos escolher querer estudar, aprender, evoluir e tentar subir a escala da evolução divina proposta por Cristo, ou nós podemos ficar na estagnação, ao Deus dará, né, jogados ao acaso, ou podemos também fazer a escala inversa, a inversão, a involução, ir para baixo e se tornar cada vez menos. Mas esse ser que você viu no seu sonho, esse homem careca, ele não está preocupado com nada. Ele nem está se importando de fazer a escala inversa. E ele está cada vez menor, em todos os sentidos. Então, quando o sonho coloca ele ali, que você vê que ele está menorzinho e careca, isso quer dizer que além de não ter poder, ele também, você pode ser maior, tá? Em todos os sentidos. Você estava numa sala de aula e você pode ser maior. Eu tenho aqui embaixo, na descrição deste vídeo, um link que leva você para uma página minha no Blogspot. Lá eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza ali de imediato os assuntos que busca desvendar acerca de sonhos, desenvolvimento interior, expansão da consciência, entre outros assuntos imprescindíveis. Também tem a carta mágica. Eu tenho a playlist chamada Carta Mágica, onde você aprende a fazer a sua carta mágica. A carta mágica, ela é muito importante porque ela serve como antivírus mental.
ela vai tirar gravações subconscientes e o acesso de terceiros, de outras pessoas, ao seu HD mental. Vai tirar de lá coisas inservíveis ou prejudiciais e ela vai alocar uma nova programação no seu subconsciente, no seu pavilhão mental, na sua casa das máquinas. E daí vai se tornar muito difícil o acesso de outras pessoas ao seu HD mental. Quando eu me refiro a outras pessoas aqui no meu canal, eu sempre vou estar falando de pessoas carnais como nós, espíritos, pessoas invisíveis, pessoas extraterrestres, pessoas etc., porque a criação é vasta, a infinitude é a marca do nosso Criador e não a finitude. Querer mensurar as medidas do todo é loucura. E ele é infinito para todas as direções. Faça você ideia da grandeza, né, do nosso Criador. Se você acompanhar o meu canal ali, você vai ver que tem muito material que vem a somar, principalmente a carta mágica, é o começo ali, porque você faz a carta mágica e ela começa a magnetizar para você mudanças positivas de acordo com aquilo que você lançou nela. E é claro que você vai lançar nela coisas boas, né? Você vai entrar no estado auto-hipnótico que não vai permitir que você ali entre em coisas que venham a prejudicar você, que venham a falsear os seus resultados, tá? Então, eu tenho certeza que o meu canal será muito contributivo para você, mas não perca tempo, faça a sua carta mágica, entre no estado auto-hipnótico e você verá a diferença que vai fazer na sua vida, tá? Obrigado por o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem, e bote um sorriso doce no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal é porque vocês são os sonhadores mais amados do cosmos, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.